seja bem-vindo. Neste vídeo vou falar do cálculo estimativo das frações volumétricas dos microconstituintes do aço, chamada de regra da alavanca. Vamos lá? Quando se conhece do diagrama de fases a composição das fases que se formam em equilíbrio, é possível estimar, para uma dada composição média de liga, a fração de cada fase que deve estar presente. A base para esta estimativa é a conservação de massa. Como todo carbono do aço deve estar em uma das duas fases, ferrita e cementita no caso, é possível calcular a quantidade de cada fase que deve existir para que se atinja a composição média do aço. Assim é comum aplicar a chamada regra da alavanca. Esta regra pode ser aplicada para qualquer composição de aço e para qualquer campo bifásico. É importante observar que esta regra somente pode ser aplicada em diagramas em que a composição do aço e a composição das fases estejam presentes no mesmo plano. Vide Humberto Scopaert, Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns, editora Blücher. No diagrama de equilíbrio, temos informações importantes para fazer o cálculo da regra da alavanca, sendo: o primeiro deles é na linha A1, abaixo de 727 graus Celsius, temos o segmento A, que vai de 0,022% até 0,77% de carbono, onde estão os chamados aços hipoeutetoides, constituído em sua microestrutura de perlita mais ferrita. O segundo é o ponto exato de 0,77% de carbono, onde o aço com esse teor abaixo de 727 graus Celsius é chamado de eutetoide e sua microestrutura é constituída de 100% de perlita. O terceiro é o segmento B, que vai de 0,77% até 2,11% de carbono, onde estão os aços hipereutetoides, constituído em sua microestrutura de perlita mais cementita. Por último, o segmento C, que vai de 2,11% até 6,67% de carbono, onde estão os chamados ferros fundidos, constituídos em sua microestrutura de cementita, perlita e ledeburita, que não iremos tratar nesse vídeo. Então, para calcular a fração volumétrica de um aço hipoeutetoide com teor de carbono, por exemplo, de 0,30% de carbono, e tendo a informação dada pelo diagrama que com teor de 0,77% de carbono abaixo de 727 graus Celsius temos 100% de perlita, a fórmula de cálculo, segundo Chiaverini, Aços e Ferros Fundidos, edição da ABM, fica assim: porcentagem de ferrita, chamada proeutetoide, igual 100 vezes 0,77 menos 0,30 sobre 0,77 menos 0 igual 61%. Porcentagem de perlita igual 100 vezes 0,30 menos 0 sobre 0,77 menos 0 igual 39%. Ou, pensando de uma outra maneira, 0,77% de carbono está para 100% de perlita, assim como 0,30% de carbono está para X. Logo, também, X perlita é igual a 0,30 vezes 100 sobre 0,77, que é igual a 0,39% também. Para a ferrita, posso deduzir que se obtive 0,39% de perlita, basta subtrair de 100%, 100 menos 39 igual a 61, para se obter o restante, que é 61% de ferrita. O ótimo livro citado, Aços e Ferros Fundidos, do saudoso professor Vicente Chiaverini,
pode ser adquirido na Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, em São Paulo, Brasil, no bairro do Campo Belo. Agora, a regra da alavanca aplicada para um aço com teor acima de 0,77% de carbono, portanto um aço hipereutetoide. Antes de se calcular as frações volumétricas de um aço hipereutetoide, é importante observar e entender que, se com 0,77% de carbono, numa temperatura abaixo de 727 graus Celsius, temos 100% de perlita, aumentando o teor de carbono nessa temperatura, o excesso desse teor de carbono, por exemplo, em um aço com 1,30% de carbono, temos 1,30% menos 0,77%, que é igual a 0,53% de carbono excedente, que não se transformou em perlita. Esse excesso de 0,53% de carbono vai se transformar em sementita, que vai se localizar no contorno de grão da perlita formada, deduzido da porcentagem total de sementita possível em 6,67% de carbono, menos o 0,77% de carbono transformado em perlita. Então, conforme Chiaverini, temos a seguinte fórmula para calcular a sementita em um aço hipereutetoide. Porcentagem de sementita igual 100 vezes 1,30 menos 0,77 sobre 6,67 menos 0,77, igual a 9% de sementita. Logo, se eu tenho 9% de sementita no contorno de grão e sei que o restante é perlita, temos que 100% menos 9% de sementita é igual a 91% de perlita. Portanto, um aço hipereutetoide resfriado abaixo de 727 graus Celsius, em condições de equilíbrio, com 1,30% de carbono, terá aproximadamente 9% de sementita e 91% de perlita. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.